Olá, sou Marvio Charles, sou dentista e empresário. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Depois que o dentista ou um empresário, dono de clínica ou consultório odontológico, toma consciência de que a sua clínica é uma empresa e deve ser organizada como tal, né, ele passa pela primeira fase, que é organizar todo o seu negócio como uma empresa, em todas as áreas como uma empresa deve ser organizada. Então, organizando a área financeira, a área de marketing, a área de vendas, a área de logística interna, logística de atendimento, padrão de atendimento, treinamento de equipe e etc. Depois que ele deixa toda a empresa organizada, ele tem que partir para uma segunda etapa, que é a questão estratégica da empresa. O que seria isso? A clínica ou consultório odontológico, ela vai entrar num jogo, onde o campo onde joga esse jogo é o mercado odontológico. Neste campo, existem diversos outros jogadores, né, que chamamos de players de mercado, que são as outras clínicas odontológicas e as outras empresas e agentes que participam do mercado odontológico, né? E dentro desse campo, nós temos adversários que estão disputando a mesma coisa que nós, que são os nossos concorrentes. Então, para conseguir vencer os nossos concorrentes, não basta apenas estar com tudo organizado, ou estar com uma experiência de atendimento muito bem organizada, direcionado para o público-alvo. Tudo não é, isto ajuda muito, mas não ajuda muito, mas não vai ser suficiente para garantir que a sua empresa realmente prospere no mercado odontológico. Para aumentar as chances de sucesso, você precisa de uma estratégia para entrar no mercado. Assim como um time de futebol não se baseia apenas nos talentos de todos os seus jogadores e no treinamento da equipe, o técnico precisa elaborar uma estratégia para poder jogar com cada tipo de adversário. Tá? E uma empresa é a mesma coisa, ela precisa de estratégia para poder atuar no mercado e se destacar nesse mercado. O dentista e normalmente o empresário do ramo que vem da odontologia não está muito acostumado a ter um pensamento estratégico quando se é direcionado a mercado. O dentista tem um pensamento estratégico muito direcionado ao tratamento odontológico, ao planejamento de tratamentos odontológicos. Aí sim ele tem um pensamento estratégico bem definido, tá? Porque ele lida com o corpo humano, que é uma série de variáveis, né, com tratamentos que envolvem uma série de variáveis, então ele precisa ter um pensamento estratégico, precisa de uma estratégia para poder resolver um problema de um tratamento. Mas para o mercado ele não está acostumado a ter isso. E é basicamente a mesma coisa. Da mesma forma que o dentista tem esse pensamento, ele pode direcionar a forma como ele raciocina para fazer os seus planejamentos estratégicos dos seus tratamentos, para como ele vai posicionar o consultório e a clínica dele no mercado odontológico. Tá? Estratégia é um assunto bastante amplo. Tá? Vai desde de coisas mais simples até estratégias mais avançadas. Mas para a gente começar a desenvolver o pensamento estratégico, né, principalmente para o dentista que está começando a pensar sobre isso, existem algumas ferramentas de gestão já clássicas e comprovadas e utilizadas que podem ajudar a introduzir esse pensamento e já posicionar a sua clínica ou consultório odontológico de uma maneira estratégica a ponto dela já conseguir se destacar no mercado odontológico. Tá? Para você ter uma ideia de como isso é importante, imagine um jogo de xadrez. Se você jogar xadrez contra um adversário sem nenhuma estratégia, simplesmente fazendo uma jogada após a outra, as chances que você tem de perder são muito grandes
e muito maiores do que se você prevê já umas 4, 5 ou 6 jogadas na frente. Se você planejar como que você vai conseguir fazer para poder derrubar o rei do time adversário, né, do seu adversário, que é o objetivo final do jogo de xadrez. Não dá para você ganhar no xadrez simplesmente pensando numa jogada após a outra. Tem que pensar algumas jogadas à frente e esse pensamento das jogadas à frente fazem parte de uma estratégia para conseguir chegar ao objetivo final, que é derrubar o rei do seu adversário. Tá? Então no mercado é a mesma coisa. Não basta você ter todos os elementos que uma empresa tem que ter com a sua clínica odontológica. Tá? Você tem que ter uma estratégia de ação, uma estratégia de como vai posicionar o seu mercado perante todos os concorrentes e perante todos os players do mercado, para que você consiga prosperar e posicionar, né, dar um local, uma posição sólida da sua clínica ou consultório no mercado odontológico que seja muito difícil de ser abalada. Que isso que vai garantir a longevidade e a prosperidade do seu negócio. Tá? Então, para a gente começar a entender um pouco mais de pensamento estratégico, eu trouxe aqui uma ferramenta clássica da administração, já bastante utilizada por muitas empresas, para a gente começar a entender o pensamento estratégico e começar a utilizar essa ferramenta para posicionar a sua clínica ou consultório odontológico no mercado odontológico de uma forma que você já consiga perceber e experimentar os benefícios de se ter uma estratégia para lidar no mercado odontológico. Essa ferramenta se chama-se análise SWOT. A análise SWOT, ela leva em consideração, primeiramente, dois aspectos. Primeiro, o ambiente interno da empresa, ou seja, tudo aquilo que pertence e que acontece dentro da empresa. O segundo é o ambiente externo da empresa, ou seja, o mercado odontológico e o mercado em geral. Né? O mercado odontológico está inserido no mercado em geral. Tá? Então é tudo que é externo à empresa, tudo que não é parte da empresa, tudo for externo à empresa, faz parte desse ambiente externo. Ainda, dentro de cada um deles, a análise SWOT leva em consideração mais dois aspectos de cada um desses ambientes. Em relação ao ambiente interno, ela leva em consideração as forças da empresa, né, ou nesse caso, clínica ou consultório odontológico, ou seja, os pontos fortes dessa clínica, pontos fortes internos, e as fraquezas dessa clínica ou consultório odontológico, ou seja, os seus pontos fracos internos. Tá? Em relação ao ambiente externo, ela leva ainda em consideração mais dois aspectos. As oportunidades que estão acontecendo nesse ambiente externo, referentes ao mercado, no caso odontológico, e as ameaças que estão acontecendo nesse ambiente externo, referente ao mercado odontológico, né, que é o que a gente está analisando nesse momento. Para ficar mais claro essa questão da análise SWOT, acompanhe aqui comigo esse slide aqui que vai esclarecer melhor para você o que é isso aí. Vamos lá. Bom, então esse aqui é o diagrama da análise SWOT para que você possa entender melhor como é que funciona essa ferramenta. Então aqui a gente tem os fatores internos, ou seja, tudo aquilo que é relacionado à clínica, né, à empresa, que são as suas forças e pontos fortes, né, por isso que o SWOT é em inglês, por isso que está o S aqui de força, que em inglês é strength. Tá? As fraquezas dessa empresa ou clínica odontológica, ou seja, seus pontos fracos, e aí do inglês vem o W, weaknesses. E aí a gente tem aqui os fatores externos à empresa, ou seja, os fatores de mercado, os fatores do ambiente externo, que não estão dentro da empresa. Então, o O, né, da análise SWOT, o O é do inglês opportunities, ou seja, oportunidades, e as ameaças do mercado,
as ameaças à sobrevivência e à prosperidade da empresa, né? Por isso que é T, que do inglês vem threats. Então aqui, os fatores internos positivos é a força, tá? Os fatores externos positivos são as oportunidades. Os fatores internos negativos são as fraquezas da empresa. E os fatores externos negativos são as ameaças a essa empresa, tá? Então, esse aqui é um diagrama para você entender melhor. Então, quando você for descrever as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, escreva dentro de um diagrama como esse, que aí vai facilitar a análise, o entendimento e a análise, tá ok? Bom, uma vez entendido agora, né, mais detalhado o que envolveria a análise SWOT, vamos entender então o que seria cada um desses aspectos que estão envolvidos na análise SWOT, mais especificamente em relação a uma clínica odontológica e ao mercado odontológico. Tá? Eu vou trazendo alguns exemplos de cada um desses 4 aspectos para que você possa conseguir aos poucos localizar isso dentro da sua clínica e dentro do mercado odontológico. Tá? Primeiramente, referente à força, ou seja, as forças de uma clínica odontológica ou de um consultório odontológico, ou seja, os seus pontos fortes. Tá? O que poderiam ser os pontos fortes de uma clínica ou consultório odontológico? A equipe, a qualidade técnica dessa equipe é uma força. Né? Se você conseguiu montar uma equipe técnica muito bem preparada tecnicamente, é uma força, é algo que te diferencia no mercado. Segundo, a qualidade técnica dos sócios. Se os sócios que são dentistas atuantes, que estão clinicando e têm uma alta qualidade técnica, isso é um ponto forte da empresa, tá? da clínica ou consultório odontológico. Um outro aspecto, os sócios, um deles ou os dois, com uma grande habilidade, né, intrínseca de vendas e de negociação. Isso coloca essa clínica numa posição de vantagem, é uma força dela, porque na hora de estar vendendo tratamento já vai contar com a habilidade desse sócio, na hora de estiver negociando alguma condição com um fornecedor ou com algum parceiro, já vai contar com essa habilidade desse sócio, colocando ela na frente. Tá? Outro aspecto, uma ampla rede de relacionamentos de um dos sócios. Tá? Um dos sócios pode ser, ou os dois, podem ser muito bem relacionados na sociedade, dentro do público-alvo que eles querem atingir. Né? Podem conhecer diversos empresários que podem fazer parcerias e trazer clientes, né, pacientes para a clínica. Enfim, essa vasta rede de relacionamentos pode ser um diferencial muito importante para a sua clínica ou consultório odontológico, né? Um ponto forte. Um outro aspecto, totalmente controlável e possível de construir, um padrão de atendimento bem definido e diferenciado. Está aí um ponto forte que pode ser construído, principalmente porque ele dá muito trabalho de ser feito. Tudo que dá muito trabalho tem menos concorrência. Então, se você se dispõe a escrever e determinar em detalhes um padrão de atendimento específico para o seu público-alvo, e ele está claro e bem definido, e realmente diferenciado, isso é um baita de um ponto forte, principalmente porque os concorrentes não vão ter, em sua maioria, vão tender a não definir tão bem esse padrão de atendimento. Tá? Um outro aspecto, uma gestão financeira sólida e muito bem executada. Isso é um ponto muito forte, porque tem muita empresa, muita clínica odontológica que vende muito, mas está quebrada, porque não tem gestão financeira nenhuma. Porque o dinheiro entra e já sai, porque tem muitas despesas, porque ela não está bem organizada, então tem despesas desnecessárias, porque não tem um controle financeiro, os sócios vão pegando dinheiro da empresa à medida que ele entra, e ninguém sabe, mistura conta pessoal com conta da clínica, aí fica uma bagunça, e aí isso torna-se um ponto fraco da empresa. Por organizar isso é muito difícil, e depende também da vontade dos sócios, do hábito deles. Então, uma gestão financeira bem organizada e bem executada é um excelente ponto forte. Um outro aspecto, capacidade de investimento da empresa. Tá? Se a empresa tem já bem organizada financeiramente, tem um caixa, se mantém esse caixa sempre
no nível suficiente para manter a clínica sempre fazendo investimentos, seja investimentos em marketing, seja investimentos em novas tecnologias, em investimentos em uma reforma de sala de espera, por exemplo, ou seja, investimentos para tornar a experiência do cliente, do paciente na clínica odontológica a melhor possível, cada vez melhor, é um ponto muito positivo, uma grande força dessa empresa. Tá? Outro aspecto, a localização. Muitas vezes a clínica está localizada num ponto que é ótimo, né? Um ponto central, um ponto de esquina, um ponto que o público-alvo deles está acostumado aí, facilita o acesso deles. Isso é uma força, é uma baita vantagem que a clínica pode ter. Tá? E um pagamento facilitado. Pagamento facilitado também é um ponto forte. Né? Se você consegue oferecer diversas formas de pagamento e facilitar, consegue parcelar em várias vezes, consegue ter financiamento de tratamento, isso é um baita ponto forte, uma baita força da sua clínica que te coloque em vantagem em relação aos concorrentes. Bom, tem inúmeros pontos fortes que podem ser descritos aqui, mas eu trouxe alguns só para que você possa ter uma ideia do que seriam as forças de uma empresa. Tá? Vamos para o segundo aspecto do ambiente interno dessa análise SWOT, tá? Do ambiente interno referente à sua clínica odontológica. As fraquezas. O que seriam as fraquezas de uma clínica ou consultório odontológico? Mais ou menos o contrário do que eram os aspectos da força. Então, incompetência técnica dos sócios ou da sua equipe. É uma baita fraqueza. Né? Como é que você contorna um negócio desse? É bem difícil. Principalmente porque você vem em tratamento odontológico. Então, se a sua equipe é incompetente, torna-se uma baita de uma fraqueza. O seu negócio tem uma baita de uma fraqueza. Outro aspecto, falta de liderança dentro da clínica. Toda empresa que tem mais de uma pessoa, que já tem a partir de 2 pessoas, precisa de uma liderança. Se não tem liderança, é como se fosse um barco à deriva. As pessoas têm que saber quem que está no comando e tem que confiar no comando dessa pessoa. Essa pessoa tem que inspirar os outros a fazer a coisa certa, principalmente em clínica odontológica que envolve serviços. Tá? E serviços é prestado por pessoas. E para que o cliente consiga entender a unidade desse serviço, ou seja, a experiência única que esse atendimento está dando, só se todos estiverem unidos e treinados dentro do propósito dessa clínica, propósito dessa empresa. E quem vai dar o tom é o líder. Então precisa de uma liderança. Se a clínica não tem liderança, é muito difícil construir isso. Então isso acaba se transformando se traduzindo numa fraqueza. Um outro aspecto, uma equipe mal treinada. Às vezes você tem uma equipe competente, tem um padrão de atendimento, está tudo certo, só que a equipe foi mal treinada. Ou foi treinada e não é monitorada, porque não é apenas o treinamento, não resolve tudo. Tem que treinar, tem que monitorar, tem que se manter treinando e reciclando. Tá? Então, quando você não tem esse processo bem definido, isso no resultado final acaba não entregando a experiência que você quer entregar. Então acaba tornando-se uma fraqueza. Tá? Uma equipe desmotivada. Quando você lida com a equipe ela precisa estar motivada para poder executar o serviço que ela tem que executar, dentro do padrão que ela tem que executar. Né? Então, se não tiver algum sistema de recompensa que motive essa equipe, que mantenha ela feliz em estar trabalhando, o paciente sente isso na prestação de serviço. A prestação de serviço não é a mesma e o paciente sente isso. Então, isso acaba tornando-se uma fraqueza do seu negócio, né? Porque influencia diretamente no serviço que a clínica está prestando. Tá? Um outro aspecto, um padrão de atendimento mal definido. Se, por acaso, o gestor ou o dono da clínica, na hora que for definir o padrão de atendimento, definiu ele meio nas coxas, sem muitos detalhes que realmente entregassem a experiência única, ou definiu um padrão de atendimento meio generalizado, que não tem a ver com o seu público-alvo, ele está mal definido e aí vai se tornar uma fraqueza, porque aí vai ficar destoando do público-alvo, ou então vai ficar comum demais e vai tornar a clínica dele igual a todas as outras. E aí vai acabar tornando-se uma fraqueza. Né? Não se esqueça que tudo que fica igual a todas as outras acaba se tornando refém da guerra de preços. Tá? Só tem como você vencer a guerra de preços se for diferente
dos seus concorrentes. Tá? Um outro aspecto que é uma fraqueza, uma experiência de atendimento, vamos dizer que o gestor definiu essa experiência de atendimento, só que ele não definiu muito bem o público-alvo, então a experiência de atendimento não atende às necessidades do público-alvo dele. Então está destoado, teve um erro de planejamento, e isso acaba tornando-se uma fraqueza, porque por mais que tenha experiência de atendimento, ela não vai surtir o efeito, porque ela não está adequada ao público-alvo. Mais um exemplo de fraqueza. Um outro exemplo clássico de fraqueza, desorganização financeira. Isso é uma baita de uma fraqueza. Isso é aquilo que eu estava comentando anteriormente. Tem muita empresa que vende muito, mas está quebrada. Ela realmente agrada o cliente, ela consegue entregar uma experiência que o cliente gosta, que o cliente quer, né? No caso aqui o paciente valoriza isso, vai e paga, só que ela é totalmente desorganizada financeiramente, então o dinheiro não para na empresa. Né? O dinheiro está sempre sendo consumido, utilizado para para outras funções, seja para a vida pessoal dos sócios, ou ela está tão mal gerida que ela tem uma série de custos desnecessários que não precisava ter, né? E aí começa a virar uma bola de neve. Né? A empresa se endivida e por aí vai. Tem inúmeros casos como esse. Tá? Uma fraqueza muito clara e muito perigosa de uma empresa. Entenda que o financeiro é o coração de uma empresa. Tá? Se o financeiro não vai bem, a empresa não vai mal. Vai mal, tá? Independente de quanto ela venda. É que nem o coração. Se tem alguma coisa obstruindo a circulação de sangue, o corpo inteiro sente. E a mesma coisa. É o financeiro que injeta dinheiro em todas as partes da empresa para que ela consiga funcionar bem. Tá? Um exemplo, se a empresa está mal organizada financeiramente, tá? E falta dinheiro para pagar o dentista não vai ficar motivado para trabalhar, ou nem vai querer trabalhar, e aí a prestação do serviço não vai ser a mesma coisa, né? Vai ser mal prestada, vai ser mal executada. Tá? Então, o financeiro é o que alimenta todos os setores da empresa. Tá? Não pode falhar isso. A localização pode ser um ponto fraco. Às vezes o consultório está num local de difícil acesso para o seu público-alvo, está num bairro afastado, seu público-alvo está num outro bairro, ou costuma frequentar um outro centro. Tá? E isso acaba tornando-se um ponto fraco dessa clínica. Outro aspecto muito importante, um custo fixo muito alto. Tá? Custo fixo muito alto é um ponto fraco, porque o custo fixo é aquele que você precisa estar pagando todo mês, independente se vende ou não tratamentos. Então, quando você tem um aluguel muito caro, por exemplo, se você tem a sua clínica está numa casa que é de esquina, num bairro caro da sua cidade, e tem um aluguel muito caro, por exemplo, sei lá, começa um aluguel de 20 mil reais, 15, 20 mil reais, você já começa o mês com essa dívida. E aí tem que correr muito atrás. Isso é uma desvantagem. Tá? Se você tem uma redução de custo fixo, um custo fixo menor, isso acaba tornando-se uma vantagem para você. Então, custo fixo alto é uma fraqueza, pode ser considerado uma fraqueza dessa empresa. A não ser que ela já venda muito, esteja consolidada. Né? Aí acaba não sendo tão relevante. Outra fraqueza, condições limitadas de pagamento. Tá? Se você não consegue oferecer opções de forma de pagamento para o seu cliente, dificulta a venda. Né? Se o seu cliente quer fechar com você, tá? Você fala, é só à vista, em dinheiro, e eu aceito parcelado só em 2 vezes no cheque. Aí o cliente fica sem opção, aí dificulta a tua venda, e aí isso acaba sendo um ponto fraco para a sua clínica ou consultório odontológico. Aí você vai precisar realmente mostrar que é muito diferenciada para ele aceitar as suas condições. Tá? Bom, então esses seriam os aspectos relacionados ao ambiente interno de uma clínica ou consultório odontológico, as forças e as fraquezas. Agora indo para a questão do ambiente externo, tá? Que seriam as oportunidades e as ameaças que esse ambiente externo traz para a sua clínica ou consultório odontológico. Falando aqui, dentro de odontologia, vamos começar com oportunidades. Parcerias, por exemplo, parcerias que você consiga fazer com entidades, com associações
ou com algum tipo de convênio, ou seja lá, ou empresa, ou seja lá o que for, para conseguir captar paciente. Muitas vezes você faz esse tipo de parceria, onde eles captam, eles encaminham pacientes para você e você disponibiliza uma tabela diferenciada para eles. Tá? Às vezes pode ter alguma determinada empresa ou associação que está precisando exatamente do que você está oferecendo nesse momento, naquela localidade. Isso pode ser uma oportunidade, né? Uma empresa ou uma associação que você tenha contato ou que um dos sócios tenha relacionamento que realmente vai encaminhar paciente para vocês, é uma oportunidade. Tá? Ou uma oportunidade, ou uma parceria com uma financeira, por exemplo, que consiga permitir que você financie em muitas vezes, sei lá, em 72 vezes, um tratamento mais caro na sua clínica, onde você consiga receber à vista e o paciente paga parcelado para eles, com juros, obviamente. É uma oportunidade, porque vai facilitar a sua venda, né? Você vai tender a vender mais e está recebendo à vista. Então, é uma grande oportunidade isso, tá? Do mercado para a sua empresa. Um outro tipo de oportunidade, alguma clínica concorrente que esteja fechando ou em dificuldades perto da sua região. Se uma clínica concorrente, por exemplo, que está no seu prédio ou na sua rua, está fechando, aonde que esses pacientes vão ser atendidos? Né? Eles vão precisar ser atendidos em algum lugar, então vai ter uma gama de pacientes que vão estar de volta ao mercado, soltos no mercado. E se você está perto ali, né, tá com a sua clínica próxima a eles, provavelmente a sua clínica também atende às necessidades desses pacientes. Então isso acaba traduzindo-se em uma oportunidade que você tem de aumentar a sua carteira de pacientes, né, aproveitando-se dessa oportunidade. Tá? Uma outra oportunidade, um boom econômico. Tá? A economia, o governo pode tomar algumas atitudes que realmente façam a diferença na vida das pessoas. As pessoas passam a consumir mais, né, podem entrar em algum ciclo econômico, né, porque a economia é feita de ciclos. Né, à medida que às vezes ela fica mais aquecida, às vezes ela fica desaquecida, então ela pode entrar num ciclo de aquecimento em que a sua clínica vai estar muito bem posicionada, sem dívidas, toda certa, com toda preparada para atender essa demanda, e aí vai ser uma oportunidade. Então, se você já consegue prever isso, se você já prepara a sua clínica para isso, né, isso é aproveitar uma oportunidade. Tá? Por exemplo, se você já consegue prever que vai ter um boom econômico daqui a um ano, por exemplo, né, através das notícias, através de entendendo um pouco mais de economia, de macroeconomia, você consegue prever que vai ter que as pessoas vão ter mais condições financeiras de consumir mais. Você agora, nesse momento, já começa a preparar a sua clínica, né? Já começa a montar mais consultórios para ter mais unidades produtivas para atender essa demanda. Na hora que a demanda vier, você já vai estar preparado para ela. É diferente de você espera ela chegar. Na hora que ela chegou, que a demanda está chegando, aí que você vai fazer a reforma para aumentar os consultórios. E aí quando terminou de montar os consultórios, aí essa demanda já está baixando, já está entrando num outro ciclo financeiro. Isso não é aproveitar a oportunidade. Não se esqueça de uma coisa. Uma vez me falaram que é muito útil isso. Aproveitar a oportunidade é prever aonde a bola vai estar e se posicionar para receber a bola. A grande maioria das pessoas, das empresas e dos profissionais correm atrás da bola. A bola vai indo, eles correm atrás da bola. Agora, quem se posiciona, já sabe onde a bola vai estar e se posiciona para receber essa bola, vai estar sempre na frente e aproveitando o máximo dessa oportunidade. Tá? Outra oportunidade, mudanças regulamentares. Às vezes tem alguma mudança que o CRO faça ou que o governo faça que pode traduzir-se em uma oportunidade. Por exemplo, recentemente o CRO liberou algumas imagens, a publicação de imagens antes e depois, ou a questão de harmonização facial para dentistas. Isso acabou se tornando uma oportunidade para os dentistas que estavam trabalhando com harmonização facial, ou para os dentistas que tinham muitos casos clínicos e queriam expor de forma livre e tranquila esses casos nas redes sociais, ou seja lá onde eles queriam divulgar. Então isso acabou sendo uma oportunidade para ser aproveitada. Uma outra questão que eu
que eu considero também como uma oportunidade, principalmente pelo momento, o marketing digital. O marketing digital, ele é uma oportunidade, principalmente porque no Brasil ele está começando. Tá? Então, muito poucas pessoas elas sabem fazer o marketing digital da forma correta, que realmente tragam resultado. Tem muita gente consumindo as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, seja lá o que for, mas utilizar isso de uma forma realmente assertiva e eficiente que te traga resultado, são muito poucas pessoas que estão fazendo e que sabem fazer. Então, dentro do marketing digital, tem uma série de oportunidades. É difícil entender de marketing digital, é um campo muito complexo, pode parecer fácil, mas não é, é complexo, mas tem muita oportunidade ali por trás. Tá? E aqui no Brasil está só no começo. Tá? Outra grande oportunidade que possa ter, as novas tecnologias, né? Invisalign, CAD/CAM e etc. São tecnologias que permitem que o tratamento fique mais agradável para o paciente, mais rápido, mais eficiente. Então isso acaba traduzindo-se como uma oportunidade. Lógico, para quem tem condições de adquirir essas novas tecnologias. E um último aspecto aqui que eu vou trazer como oportunidade é a entrada de novos fornecedores. Normalmente, quando tem algum novo fornecedor, por exemplo, entrou uma nova marca de implante, eles querem ganhar mercado. Então, é a hora onde eles estão mais propícios a negociar. Então, eles vão estar dando condições de pagamento, vão estar com um preço mais baixo, uma série de promoções, e aí é uma oportunidade de você fazer um bom negócio. Tá? Ou seja, trouxe aqui alguns exemplos para que você entenda qual é o raciocínio de oportunidades dentro do mercado odontológico. Tem uma série de outras, tá? Mas essas são algumas que eu trouxe para que você possa entender. Tá? E por último, as ameaças. Quais as ameaças, né, dentro do ambiente externo que podem ameaçar a prosperidade e a sobrevivência da sua clínica odontológica no mercado? Então, vamos trazer aqui alguns exemplos. Novos concorrentes. Novos concorrentes é uma ameaça clara e eu acredito que seja a ameaça que o dentista mais facilmente consegue identificar. Né? A enorme quantidade de franquias odontológicas que tem, surgindo cada vez mais, a enorme quantidade de dentistas que tem se formando e entrando no mercado de trabalho. Né? Os dentistas novos, eles entram no mercado de trabalho e quando eles entram, eles querem pegar a mão, eles não se importam em cobrar mais baixo. Então, aí começa uma nova concorrência, ofertando mais coisa por menos para os pacientes. Tá? Então, isso é uma ameaça à sobrevivência de todos dentro do mercado odontológico. Outro aspecto, já seguindo essa mesma linha, a deflação dos preços odontológicos. Isso é visto muito claramente dentro da odontologia e é algo que é reconhecido por praticamente todos os dentistas que estão no mercado. Né? Um exemplo clássico é a ortodontia, né? Os aparelhos dentários. No passado, nos anos 80, 90, né, era muito caro a ortodontia, você pagava caro pelo aparelho, às vezes pagava até em dólar pelo aparelho, e a manutenção ela era meio salário mínimo, às vezes um salário mínimo. E hoje, como é que está isso? Né? Hoje o aparelho de graça, às vezes até tem gente dando documentação de graça, a manutenção cada vez mais barata. Né? Aí você agora, para poder cobrar mais caro na ortodontia, como naquela época não tem mais como cobrar, mas para poder cobrar mais caro tem que agregar bastante valor, o paciente tem que entender o seu valor, ou seja, ocorreu uma deflação monstruosa no preço. Né? O mesmo está começando a ocorrer com os implantes, né? E com uma série de outros procedimentos, desde a consulta, por exemplo, antigamente a consulta ela era cobrada sem sombra de dúvida, sem nenhuma dificuldade. Hoje é uma grande dificuldade para poder cobrar a consulta. A grande maioria dos dentistas nem cobra a consulta, chama até de orçamento. Então, foi um processo de deflação. Isso é uma ameaça no mercado, que o dentista tem que entender como que ele vai contornar essa ameaça para poder manter a empresa dele viva. Tá? Uma outra ameaça
que é para você ficar ligado, tá? Que realmente está cada vez mais acontecendo no mercado e a tendência é que aconteça cada vez mais. Tá? Startups de atendimento odontológico. No caso, agora estão aparecendo startups de alinhadores invisíveis, que é o que está mais na moda. Tá? Não vou dizer o nome da empresa, mas existem startups hoje que cortam a utilização do dentista no processo de tratamento ortodôntico com alinhadores invisíveis. Tá? Então, o paciente ele pode ir numa dessas unidades, que normalmente elas estão localizadas em shoppings ou em grandes centros, né? Vai lá nessas unidades, faz um escaneamento, ele agenda já pelo site, faz um escaneamento dos dentes, aí o ortodontista da rede, né, os ortodontistas da rede já fazem um planejamento digital e entregam, e o pessoal da vendas ali entrega as placas para fazer o tratamento. E o paciente volta de tempos em tempos só para conferir se está tudo certo, tal, já faz o clareamento nessa mesma pegada, ou seja, o posicionamento deles, a forma como eles se apresentam para o cliente é que eles vieram para cortar o intermediário, e no caso o intermediário é o dentista. Tá? Então isso é uma clara e perigosa ameaça ao mercado odontológico, a uma clínica e consultório odontológico. Lógico, eu não tenho bola de cristal, mas eu entendo que isso vai se firmar no mercado e não vai ser todo mundo que vai aderir a esse tipo de novo tratamento. Vai balançar o mercado, muita gente vai atrair, muita gente vai querer fazer o tratamento ortodôntico com alinhadores invisíveis através dessas opções, principalmente porque elas são muito mais baratas do que num dentista, cerca de 3 a 4 vezes mais barata, tá? Algo impossível do dentista conseguir competir, tá? Mas tem gente que ainda prefere ir no dentista. Existe a questão do relacionamento com o dentista. Tem muito paciente que tem a noção de que isso não é brincadeira, que tratamento odontológico não é brincadeira e que deve ser realmente feito por um profissional especializado e acompanhando o caso em consultório odontológico, né, não num sofá de um shopping. Tá? E acredito que dessa forma sempre vai ter mercado para o dentista. Qual é o papel do dentista? Como é que ele pode contornar essa ameaça? Ele precisa educar os pacientes. Os pacientes precisam entender por que é tão perigoso fazer sem a presença do dentista. Por que é muito necessário que o dentista acompanhe o caso de forma personalizada, 1 a 1, num consultório odontológico. Tá? E como é que você educa isso? Marketing digital. Aí olha só como é que é o raciocínio. Você pega uma ameaça e você resolve essa ameaça através de uma força sua, que seja uma qualidade técnica sua em ortodontia, por exemplo, utilizando-se de uma oportunidade que é o marketing digital. Percebem agora a ligação de uma força com uma oportunidade para poder resolver uma ameaça? Somente colocando e separando esses itens da forma como foram separados com essa ferramenta, que facilita e que você consegue fazer esse caminho de pensamento estratégico e assim elaborar uma estratégia para poder sobreviver. Percebe a importância disso? De nada adianta estar tudo organizado se você não tem um pensamento estratégico para que possa vencer os obstáculos que vão aparecer no mercado no decorrer da sua jornada como empreendedor e que vão constantemente aparecer, porque o mercado ele é dinâmico, o mercado está sempre em movimento e o empreendedor, o empresário, ele precisa entender e isso o empresário entende, o empresário que está no mercado entende, que a característica mais importante que ele precisa ter para sobreviver é a adaptabilidade. Ele precisa ser adaptável para se moldar em qualquer nova situação que apareça. E o pensamento estratégico e a análise estratégica te facilita muito encontrar as saídas para ser adaptável. Tá? Uma outra ameaça. Crises econômicas.
crises econômicas, que normalmente vêm após booms econômicos, né, elas são ameaças, porque se tem um processo de inflação e as pessoas ficam sem dinheiro, elas retraem, não compram mais. Tá? E aí, elas também vão cortar o atendimento odontológico. Todos aqui sabem que o dentista é uma das coisas que o pessoal corta. Né? Aí eu vou fazer só se está doendo mesmo. Tá? Então isso é uma ameaça. Outro tipo de ameaça, greves. Greve de ônibus, greve de bancários, greve do setor público. Né? Greves em geral, greve mexe com a população. Uma greve de ônibus, por exemplo, para toda a cidade. Né? As pessoas não conseguem se deslocar e os pacientes não conseguem ir para consulta. E aí isso transforma-se numa ameaça para você. Balança a sua agenda. Uma greve de bancários é a mesma coisa. Né? As pessoas não conseguem tirar dinheiro, você não consegue resolver seus problemas bancários, bagunça tudo. Então é uma ameaça muito clara. Mudanças regulamentares também são ameaças, assim como pode ser oportunidade, pode ser também ameaça. Exemplo, a harmonização facial, que está sendo já permitida por outras categorias de profissionais. Né? Quanto mais profissionais estiverem sendo permitidos de fazer a harmonização facial, mais concorrência, mais gente entra no mercado fazendo a mesma coisa e aí deflação dos preços. Né? Mais dificuldade para você conseguir vender o seu peixe. Tá? Isso é uma ameaça. Outra ameaça muito clara e que tem acontecido com frequência no mercado odontológico. Processos jurídicos. Os pacientes hoje já estão ligados em seus direitos e, se não estão, sempre tem advogados prontos para instruí-los, porque eles ganham dinheiro com conflitos. Vão ter sempre advogados estimulando conflitos. Né? Então, os processos jurídicos, já tem paciente que chega mal intencionado já nas clínicas odontológicas para tratamento. Né? Então, isso é uma ameaça, precisa estar preparado para ela. E, por último aqui, eu vou trazer as novas tecnologias. Assim como as novas tecnologias podem ser oportunidades para quem pode adquiri-las, ela é uma ameaça para quem não pode adquiri-la. Então, o CAD/CAM, por exemplo, que é um equipamento caro, para quem não tem condição de adquirir, acaba se tornando uma ameaça, porque o concorrente vai estar com o CAD/CAM e ele não vai estar. Então, no concorrente, o tratamento, uma prótese, o dentista consegue entregar em uma manhã, num dentista normal vai demorar 4 sessões. Tá? Então, isso acaba sendo uma ameaça para ele. Ou seja, tem uma série de ameaças, mas aqui é para que você consiga entender dentro do mercado odontológico como encontrar as ameaças e fazer esse raciocínio. Tá? Agora surge mais uma questão. Tá? Uma vez que você colocou todas as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, como que vai ser o raciocínio? Como aquele que eu expliquei, né, relacionado à habilidade técnica do profissional, o marketing digital e a ameaça das startups. Como que você vai fazer esse raciocínio? Para ligar, né, para poder aproveitar a sua força nas oportunidades e reduzir as suas fraquezas, reduzir os efeitos da sua fraqueza diante das ameaças. Tá? Vamos aqui ver, né, um slide aqui que eu preparei, tá, de como você pode, de uma forma simples, fazer essa análise. Tá? E dentro desse slide eu trouxe alguns exemplos para que você possa entender mais perfeitamente como é que faz isso. Vamos lá ver. Bom, agora vamos ver como que a gente vai analisar todos esses dados que foram levantados, né? Todas as forças da clínica, né? Seus pontos fortes, as fraquezas, seus pontos fracos, as ameaças do ambiente externo onde está inserido a clínica e as oportunidades que estão aparecendo para a clínica no ambiente externo onde ela está inserida. Tá? Agora a gente vamos ver como é que realmente faz a análise SWOT, né? A análise desses dados. Tá? Bom, primeiramente, eu vou fazer essa explicação seguindo com algumas perguntas. São perguntas cujas respostas vão ser a análise propriamente dita. Tá? Aqui eu vou trazer um exemplo também junto, que vai respondendo a cada pergunta para que você possa entender como é feito o raciocínio dessa análise. Tá? Então vamos lá.
Primeira pergunta. Como posso usar minhas forças, né, as forças da minha clínica odontológica, os pontos positivos, os pontos fortes, para tirar vantagem dessas oportunidades que estão aparecendo no mercado? Tá? Vamos lá, vamos ver a resposta. Isso é um exemplo, tá? Vou aproveitar que algumas clínicas na minha região estão fechando e buscar parcerias com os antigos proprietários, aproveitando a habilidade de negociação e vendas dos sócios. Ou seja, a gente tinha como uma oportunidade algumas clínicas que estão fechando, a gente tem como oportunidade algumas clínicas da região que estão fechando, tem como ponto forte, né, como força, a habilidade de negociação e venda de um dos sócios. Então, a gente vai procurar tirar vantagem da oportunidade, que é as clínicas fechando, unindo com a força, que é a habilidade de negociação e venda dos sócios, para buscar uma parceria com esses antigos proprietários, para ver se consegue fazer a captação de algum desses pacientes diretamente para a sua clínica. Tá? Vamos lá para uma segunda pergunta. Como posso superar as fraquezas da minha clínica, né, que impedem de aproveitar as oportunidades? Tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Minha clínica fica escondida em um condomínio. É difícil de encontrá-la. Vou realizar campanhas de marketing digital para deixar minha marca mais conhecida. Certo? Ou seja, a fraqueza desse exemplo, né, dessa clínica desse exemplo, é que ela está escondida, é a sua localização, ela está escondida num condomínio, é difícil de encontrar. Então como é que eu vou aproveitar uma oportunidade que possa superar essas fraquezas? Né? Aliás, como é que eu vou superar essa fraqueza que me impede de aproveitar as oportunidades que estão aparecendo no mercado? Eu vou realizar campanhas de marketing digital, que lá a gente colocou que era uma oportunidade, que utilizando essa campanha de marketing digital, como está no ambiente virtual, não interessa muito onde a minha clínica está localizada, para poder aparecer. Então eu vou aparecer, conquistar o cliente por ali, e ali ele vai poder encontrar onde está a minha clínica, mesmo que esteja escondida num condomínio. Tá? Vamos lá para uma terceira pergunta. Como posso usar minhas forças para reduzir a probabilidade e o impacto dessas ameaças? Tá? Vamos lá, vamos ver o exemplo. As franquias odontológicas estão vendendo cada vez mais barato. Vou aproveitar minha habilidade de relacionamento e criar políticas de relacionamento na clínica e treinar toda a minha equipe. Ou seja, as ameaças aqui, nesse caso, são os concorrentes, as franquias odontológicas, que estão vendendo cada vez mais barato. Tá? E a clínica não consegue acompanhar os preços que as franquias estão colocando. Então, como que que essa clínica vai se utilizar de suas forças? Né? Porque nesse caso, dessa análise aqui, o preço mais barato é uma fraqueza que ela tem e uma força que a clínica, que as franquias têm. Então não dá para competir com preço. Tá? Então eu vou competir com uma força minha que seja a fraqueza desses meus concorrentes. Então, qual é a fraqueza das franquias? É o relacionamento. Eles não conseguem criar relacionamentos com os pacientes porque troca dentista toda hora, então tem um orçamentista e o outro que faz a cirurgia ou o procedimento e por aí vai. Tá? Então não é difícil de gerar relacionamento. Então, como eu, como sócio, tenho uma habilidade de relacionamento, eu vou criar um padrão de atendimento onde tenha políticas de relacionamento, né, para com os pacientes na clínica, criar esse padrão e treinar toda a minha equipe para que toda a equipe esteja preparada para criar um relacionamento diferenciado com os pacientes e assim eles não darem tanta importância assim para um preço mais barato. Tá? Vamos ver mais uma pergunta. A última pergunta. Como posso superar as fraquezas que transformarão essas ameaças em realidade? Vamos ver o exemplo?
O meu custo fixo é muito alto. Tá? Isso é uma fraqueza. Vou potencializar especialidades e políticas que já deixem a agenda sempre cheia. Ortodontia, periodontia e garantias, que garantam o retorno do paciente. Ou seja, a fraqueza dessa clínica é o custo fixo muito alto. Então, como que ela vai superar essa fraqueza para que a ameaça não torne realidade? Ela vai potenciar especialidades e políticas que deixem a agenda sempre cheia, ou seja, aqui são especialidades que estão sempre mantendo a agenda cheia. A ortodontia, por exemplo, o paciente vem uma vez por mês, então a agenda está sempre cheia. Tá? Ele, pelo menos pelo tempo de tratamento, no caso aqui mais ou menos uns 2 anos. Então vai estar sempre cheio. Então eu vou priorizar potencializar essa especialidade que vai me ajudar a pagar o meu custo fixo, tá? Porque ela mantém a agenda sempre cheia. A periodontia também, porque o paciente precisa estar sempre retornando para fazer as suas manutenções periodontais, tirando o tártaro, mantendo controle de placa, então dá para sempre manter o retorno do paciente e mantendo a agenda cheia. As garantias também, porque se você dá garantia para um paciente bem especificada e explicando tudo que ele tem que fazer para ter direito à garantia, dentro da garantia também tem o tempo de retorno. Ele precisa retornar para fazer a manutenção desse tratamento. Se ele fez um implante com você, daqui a 6 meses ele tem que voltar para ver se tá tudo certo, senão você não dá garantia. E aí, como ele está sempre retornando para ter acesso à garantia, ele vai manter essa agenda, vai ajudar a manter essa agenda cheia. E dessa forma você já tem uma agenda pré-cheia que ajuda a pagar o custo fixo, que é muito alto. Tá? Então eu estou superando a minha fraqueza, que é o custo fixo alto, que pode transformar as ameaças em realidade. Tá? Então é nessa linha que a gente faz a análise de todos os pontos que foram levantados nessa análise SWOT. Então era isso. O que você deve fazer? Agora é mão na massa. Tá? Faz o seu diagrama da análise SWOT, senta, bota a cabeça para pensar e descreve lá todas as forças da sua clínica, todas as fraquezas delas, todas as oportunidades que tem no mercado e todas as ameaças que tem. E como você faz para poder aproveitar suas forças e oportunidades e minimizar os efeitos das suas fraquezas e as ameaças. Tá? Sem preguiça mesmo, vamos lá, bota a cabeça para pensar que isso não vai fazer mal nenhum para você, só vai fazer bem. Tá? Porque você vai, no mínimo, começar a enxergar melhor o campo de batalha onde a sua clínica vai estar inserida para poder sobreviver e prosperar. Tá ok? Bom, no mais, eu desejo uma agenda cheia de paciente para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço!